Graça e paz, irmãos e amigos, mais um vídeo e dando continuidade ao assunto anterior, né? Fiquei um bom tempo aí parado, né? Sem gravar vídeos, agora eu tô retomando, tô com internet aqui em casa, então, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele tem me abençoado, me ajudado e agora eu tenho condição de estar postando vídeos todos os dias, né? Enquanto ele assim permitir, eu estarei postando vídeo todos os dias aqui no canal. E se for da vontade dele, esse canal crescerá e alcançará aqueles que precisam ouvir, né? Mais sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de nosso Pai Eterno. E nos vídeos anteriores, né, eu falei sobre a questão de vigiar para que a nossa luz, né, nós que recebemos o Espírito Santo, não se torne em trevas. Né? Jesus Cristo vigiai, né, para que sua luz não se torne em trevas. Né? Os apóstolos todos, né, Paulo, João, alertaram, né, também sobre isso. E também falei muito sobre que Jesus disse de pureza, né? Que a nossa pureza, ela vem de dentro para fora, né? Do nosso coração, dos nossos pensamentos, né? Quando a Bíblia fala de coração, não é exatamente o coração em si, mas se refere aos pensamentos e também às intenções e desejos, né? Que podem vir também do coração, mas também inclui ali os pensamentos, né? Inclui a nossa mente, né? E não só apenas o coração em si. Então, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções é que vão dizer se nós somos puros ou impuros. Para a gente ser puro, é só mesmo por meio do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? No canal, que é o Espírito Santo que nos purifica, nos lava, né? Nós passamos então a ser templo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós, né? Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo nós somos conectados ao Pai e ao Filho, né? Está em João. E assim nós nos tornamos um só, acho que é em João capítulo 17. E é isso que nos purifica e nos torna limpos, porque por nós mesmos, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ser limpo, né? Mas o inimigo, né, o alerta, né, que eu venho fazendo nessa série de vídeos é que o inimigo é astuto. E ele vem tentando maneiras aí de nos contaminar de dentro para fora sem que a gente, né, se aperceba, né? Ele sabe muito bem dos ensinamentos de Jesus, das Escrituras, né? Que ele alertou, né, para que a gente tome cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né, com nossas intenções, e ele está trabalhando para tentar interferir diretamente nisso, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nos nossos desejos. Ele trabalha indiretamente por meio do mundo, né, da mídia, né, TV, rádio, revistas, internet, né, as tranqueiras que estão por aí, até mesmo as escolas e universidades, para colocar na nossa mente, né, pensamentos, desejos, intenções erradas, que aí vai vir de dentro para fora. Mas ele está trabalhando em outros métodos também, mais, digamos assim, diretos, né, para que ele tenha uma interferência ainda maior no nosso coração, né, na nossa mente, nos nossos desejos, nossos pensamentos, e assim nos contamine de dentro para fora de uma forma mais ampla. E é interessante que eu estou estudando agora na escola dominical sobre os rituais, né, de purificação, as cerimônias, né, a lei cerimonial do Israel, né, e é interessante que havia, né, muitos rituais de purificação, né, tanto dos levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, né, do povo em si, para várias situações, se tocasse num animal morto, numa pessoa morta, né, e tinha um período de quarentena e de purificação, né, para entrar no templo e realizar as tarefas, os sacerdotes tinham que se lavar, né, lavar as vestes, uma série de coisas, né, e em certas áreas só podia entrar os que iam com ofertas, né, e em outras os gentios, né, não podiam entrar. Em outras áreas só os sacerdotes entravam, e no Santíssimo, ou Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote, ninguém mais entrava, né?
E o sumo sacerdote ele tinha um ritual de purificação bem mais rigoroso do que os outros sacerdotes. Ele, por exemplo, ele era o único que era obrigado a casar com uma mulher virgem, né? Os outros não eram obrigados. Mas ele era obrigado a casar com uma mulher virgem, né? Ele não podia ter nenhuma contaminação, mesmo nesse sentido indireto, né? De ter um casamento com uma mulher que já foi divorciada, por exemplo, entendeu? E não era mais virgem, né? Os sacerdotes tinham restrições também em relação a isso, mas eles não eram obrigados, né, a casar com uma mulher virgem, né? Já o sumo sacerdote era obrigado mesmo. Então havia uma cobrança muito grande de pureza, né? E a lei, ela mostra isso também, né, para nós, a necessidade de a gente ser puro, para estar na presença de Deus, na presença de nosso Pai eterno, na presença de Iá, né, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente mesmo sendo puros isso é possível. E Jesus Cristo veio para justamente trazer essa oportunidade de purificação e de salvação para nós, né? A Bíblia, em vários lugares, ela fala de tabernáculo, né, se referindo ao nosso corpo, fala do nosso corpo como sendo um tabernáculo, um templo, né? No Antigo Testamento se fala muito em tabernáculo, se referindo ao nosso corpo. Então, o tabernáculo e o templo eles já tipificavam, né, o nosso corpo, já prefiguravam, né, que o nosso corpo e o corpo também de Cristo prefigurava, tipificava o corpo de Cristo, né, que seria dado em sacrifício por nós, né? Ele seria o primeiro homem a morrer e subir aos céus, e já preparando aí o caminho para nós, né, também, para que ele pudesse habitar em nós, no nosso tabernáculo, no nosso templo, né, e ele se tornar o nosso tabernáculo, o nosso templo em nós, ou seja, adorando a ele em espírito e em verdade. É isso que é adorar em espírito, é ter o Espírito de Cristo em nós. E por meio do Espírito Santo, então nós nos tornamos um com o Pai e o Filho, nos tornando assim templos, tabernáculo, né, onde ele habita. É muito interessante isso, e é isso que o inimigo quer contaminar, entendeu? Esse nosso tabernáculo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, né, tomem cuidado, vigiem, porque a luz, né, não se mistura com as trevas, né? Então, se você começar a deixar entrar impurezas, né, sujeira dentro do seu tabernáculo, dentro de você, então isso pode afastar o Espírito Santo e assim a gente perder, né, essa conexão com o Pai e o Filho e a salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É interessante, muito interessante esse assunto. Eu vou estudar inclusive amanhã na escola dominical, num povoado aqui perto, esse assunto. Mas dando continuidade, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que são bem interessantes, falando sobre essa necessidade, né, de pureza. Hebreus 9:10 diz: eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, aqui está falando sobre essa lei cerimonial que eu estava explicando, né? Que eram ordenanças de purificação, mas que preparavam o caminho, né, para o tempo da nova ordem, ou seja, o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando então ele estabeleceria um novo templo, um novo tabernáculo, né, que habitaria, passaria a habitar em nós, no caso, em nós nos tornaríamos então um templo, tabernáculo, onde ele habitaria. Então a lei cerimonial, ela preparava, né, tipificava, né, o que iria ocorrer no futuro, né, e mostrava ao povo que a necessidade de purificação, né, que é impossível para nós alcançarmos a salvação, estarmos na presença de nosso Pai eterno sem uma purificação, né, e a purificação só poderia ser possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei ela serviu para isso, né, para mostrar a necessidade, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a lei, todo o Antigo Testamento aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é muito interessante.
E aí fica a questão da necessidade de a gente se manter puros, né? Isso é o foco, né? Inclusive do estudo amanhã na escola dominical, né? A necessidade de a gente se manter puro, santo, né? E isso só é possível por meio do Espírito Santo e a gente mantendo, né, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando em nós. Hebreus 9:11 diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, a lei fez isso, ela preparou para Cristo o sumo sacerdote, né, maior, né, supremo, né, por um maior e mais perfeito tabernáculo, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e nós também, né, porque nós, quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos um com o Pai e o Filho, né. Então, nos tornamos também tabernáculo, um templo, né, que não é feito por mãos, nenhum de nós foi feito por mãos, né, de homens, né, e sim pelo nosso Pai Eterno, nosso Criador, né. Então, nós somos qualificados para nos tornar templo, tabernáculo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é uma igreja, um templo, né, que, que se torna um tabernáculo, um templo para ele habitar, porque ali foi feito por homens, mas nós não fomos feitos por homens, fomos feitos pelo nosso Pai Eterno, nosso Criador. Então, nós somos qualificados, então, para receber o Espírito Santo, né? Mas não por nosso mérito próprio, né? Sendo aí uma bênção, né? Que ele lança sobre aqueles que se humilham perante ele e se arrependem de seus pecados, né? Buscam se sujeitar a ele, então recebem essa bênção, esse presente, né? Do Espírito Santo e nos tornarmos então tabernáculo, né? Templo, né? Onde nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai Eterno passam a habitar. Assim como havia então aquela grande necessidade de pureza no templo, no tabernáculo, né, que os israelitas, né, cuidavam, assim também nós temos que ter muito cuidado com o nosso templo, nosso tabernáculo, que somos nós mesmos, né, com aquilo que entra e que sai de nós, principalmente, né, temos que ter muito cuidado. Mas se a gente não tiver cuidado com o que entra, então o que sai de nós pode ser contaminado, né, se a gente se alimenta, né, com muita TV, por exemplo, você fica vendo pornografia, né, na internet ou na TV, né? Então você está deixando entrar ali coisas impuras. O que vai sair em som do seu coração se você fica vendo pornografia? Vai sair coisa ruim, pensamento ruim, desejos ruins, né? Então, e existem outros meios agora que o inimigo está introduzindo mais diretos para nos afetar. E é sobre isso que eu tento alertar aqui. Hebreus 10, 22, continuando sobre o assunto, diz: Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, Jesus Cristo fez isso. Ele aspergiu, né, nos nossos corações o seu sangue, né, por meio do Espírito Santo, e nos purifica, né, de toda a culpa, né? E quando eu recebi o Espírito Santo, ocorreu isso mesmo, eu fiquei livre de toda a culpa, em paz, uma paz completa, absoluta, livre de culpa, livre de desejos carnais, até mesmo desejos carnais eu fiquei completamente livre deles, né? Mas infelizmente depois, né, eu deixei me contaminar e tudo mais. Está no meu testemunho aqui no canal e por conta disso, né, eu perdi, né, aquela pureza, mas ainda assim, em sua misericórdia, o Pai não me abandonou e vem cuidando de mim, vem me ajudando e me orientando, né, Ele me ajudou a entender as Escrituras, né, em sua misericórdia ele vem me ajudando. Talvez tudo aquilo tenha ocorrido também como parte do propósito dele, né, para que eu pudesse compreender plenamente as Escrituras e tudo mais. Então, mas naquele momento ali eu fiquei completamente puro, né, livre de pecado, né, que eu sentia o próprio Jesus Cristo, o Espírito de Cristo passou a habitar em mim, né, então eu estava conectado a Ele e ao Pai por meio do Espírito Santo, então eu estava praticamente puro, só o meu corpo, né, que o Espírito Santo ali ele não purificou o meu corpo em si, né, como o próprio Paulo
menciona, a carne ela continua sendo sempre imperfeita, né? E nos levando também, tentando e nos conduzindo sempre ao pecado. Mas o Espírito Santo, naquele momento ali, me livrou de todo o pensamento ruim, todo o desejo ruim, né? Todos os desejos carnais, tudo isso. Né? Mas só não me livrou, é claro, do corpo carnal imperfeito. Né? Isso aí só quando a gente for realmente transformado em definitivo no arrebatamento. Né? Agora eu vou finalizar lendo um texto aqui de Paulo, em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então veja aqui a necessidade, né, de nos purificarmos, Paulo lembrando, né, a necessidade da purificação, né, não só do espírito, mas da carne também, né, e procurarmos nos aperfeiçoar em santificação no temor de Deus, ou seja, buscar cada vez mais obedecer às leis do Eterno, né? Buscar seguir os seus mandamentos, porque se nós amamos realmente ao Eterno, né? Lembrando que o primeiro mandamento é amar a Deus, né? Amar a Yah, amar nosso Pai Eterno e nosso Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então, isso deve nos mover a obedecer seus mandamentos, suas leis, né? E o inimigo, ele trabalha no sentido de fazer a gente violar essas leis, esses mandamentos, né? E tornar tanto nossa carne como nosso espírito impuros, né? Tanto indiretamente, por meio da mídia, das escolas, né? Da sociedade, etc. Amigos e parentes, né? As influências, né? Ao nosso redor. Mas agora ele está vindo aí com um novo método, né, de injetar coisas, né, no nosso corpo aí que vão nos contaminar, né? Já tem nos contaminado, contudo existe aí agora tecnologias, né, para nos contaminar cada vez mais ainda, né? E até exercer influência maior sobre nós, né? Influenciando nossos desejos, nossas intenções, nossos pensamentos. É isso que ele quer, entendeu? Contaminar em definitivo a humanidade. Esse é o projeto dele, de uma forma que não haja escapatória para nós, né? E essa é a ideia dele, uma forma que todas as pessoas elas fiquem contaminadas e não tenham para onde correr. Esse é o plano dele. E é isso que está em Tessalonicenses, né? Que Paulo fala, né? Que virá um grande engano e as pessoas, por amarem a mentira, vão cair nesse engano, né? E esse projeto dele, né, de nos contaminar, injetando coisas no nosso corpo, acredito que já faz parte desse processo, né, do grande engano, né? Talvez já seja esse grande engano, até que Paulo falou, né? Porque ele falou, é claro, da vinda do anticristo e tudo mais, né, que vai enganar as pessoas, mas essa coisa aí que está sendo colocada, né, no corpo das pessoas já pode ser uma preparação justamente para que as pessoas aceitem o anticristo, né? Porque se as pessoas vão estar, né, com seus pensamentos e intenções, né, contaminadas pelo maligno antes da vinda do anticristo, então vai ser fácil realmente elas se submeter ao anticristo, já que ele vai ter uma influência muito mais forte, mais direta, né? Diretamente vai poder influenciar as pessoas, ao invés de apenas indiretamente, né? Então é muito interessante isso aí. Então muito cuidado com a salvação, né, que o maligno está oferecendo por meio aí do Estado, né, que o Estado trabalha na verdade para o maligno, oferecendo aí coisas, né, para serem injetadas no corpo que seriam a salvação, né? A salvação não é mais, né, nosso Senhor Jesus Cristo, é você injetar um troço no corpo, né, que na verdade vai lhe contaminar e a contribuir para o maligno ter controle, ter mais poder sobre você, assim tornando você impuro, né? Cheio de trevas. Muito cuidado com isso. Um abraço e até o próximo vídeo.